Olá, industriais. Nesse vídeo de análise de conjuntura, eu queria ser relativamente breve para mostrar um conjunto de informações que parecem estar apontando para uma melhora nas expectativas sobre o crescimento da atividade econômica no Brasil e os quais estão baseadas em fundamentos que também parecem estar melhores. Fundamentos e contexto. A primeira informação que eu queria falar é que tudo isso se reflete de alguma maneira na taxa de câmbio. Então, melhoras de fundamentos, melhoras de contextos vão se refletir na taxa de câmbio, que é a variável flexível, né? A variável de ajuste aqui para a economia do Brasil. Então, notemos aqui por esse gráfico que traça a variação do câmbio nos últimos 8 meses, 9 meses na verdade, a gente nota que até o início do ano de 2022 havia um conjunto de variáveis, digamos assim, um conjunto de indicadores que geravam uma certa desconfiança em relação ao mercado brasileiro e dificultavam o trabalho do Banco Central de fazer essa taxa de câmbio convergir para baixo, que seria digamos assim, uma taxa estrutural da economia brasileira mais próxima a 4,5%. Então, esse ambiente adverso estava dificultando o trabalho do Banco Central. A partir do início do ano, mudam as condições. O primeiro elemento determinante dessa mudança é, sem dúvidas, o desempenho das empresas de alta tecnologia, especialmente nos Estados Unidos. Quer dizer, aquele volume enorme de recursos que foi direcionado para essas empresas no mundo todo, né, diversos fundos internacionais para essas empresas, tiveram uma decepção com os resultados dessas empresas e passaram a alocar recursos em mercados que são mais intensivos em commodities, né? Então esse processo, esse elemento mudou desde o início do ano e economias que já haviam iniciado um processo de elevação de taxa de juros que deve continuar pelos próximos meses por causa da inflação global, se beneficiaram bastante. O Brasil foi uma das economias que mais se beneficiou, então é ali que inicia essa trajetória de variação para baixo da taxa de câmbio, que só é interrompida em 2 momentos. O primeiro, no início da guerra da Rússia, né, na invasão russa, um momento de turbulência nos mercados, não desvaloriza a moeda brasileira. Quer dizer, mostrando que o movimento, a força do movimento de baixa da moeda, ela é sustentada e continua nos momentos seguintes. Freia novamente, depois mais próximo dos 4,6, a taxa de câmbio em 4,6, freia de novo por causa de movimentos de dificuldades institucionais brasileiras, as disputas entre os 3 poderes, e também por lockdown na China, que é um elemento evidentemente dificultador, né, do desenvolvimento de uma economia como a brasileira, que está enormemente vinculada aos preços de commodities. Esse processo, então, tem uma reversão desse processo aí no início do mês de abril, na metade do mês de abril, e agora, nos últimos momentos, a gente está voltando para aquela mesma trajetória de valorização da moeda brasileira, que, no meu entendimento, está sustentado na expectativa de fins de lockdowns na China. Eu acho, na verdade, que vem mais do que isso por aí. Além do fim dos lockdowns, os indicadores chineses são ruins e isso tende a gerar um movimento de reestímulo na economia chinesa que deve ser grande. Eu tenho uma expectativa de que pelo menos o setor imobiliário deva ser estimulado, o mais estimulado a partir de agora, muito provavelmente infraestrutura. Adicione-se a isso os efeitos que a guerra da Rússia tem provocado sobre a demanda por petróleo na Europa, quer dizer, a Europa Ocidental se negando a comprar petróleo russo, ou pelo menos diminuindo a sua demanda de petróleo russo, deve levar a uma escassez do produto no mercado internacional, e aí a gente valoriza, é claro, um ativo super importante na economia brasileira, que são os ativos relacionados à indústria do petróleo, né? Adicione-se a isso taxa de juros nos Estados Unidos, que tinham uma expectativa de uma elevação muito maior do que as indicações que os presidentes, que os diretores do Banco Central dos Estados Unidos têm
revelado, né? Então, os discursos mais recentes têm dado um pouco menos de medo sobre para onde vai a taxa de juros nos Estados Unidos. O mercado está apostando em as duas próximas altas de 0,5, caminhando para uma taxa considerada neutra de 3,5% até 4%. A atividade econômica no Brasil, que é algo que eu vou explorar a seguir, tem se revelado melhor do que o esperado. Talvez essa seja, digamos assim, a melhor notícia, né? Quer dizer, a economia está tracionando, apesar das expectativas ruins da maior parte dos economistas, especialmente no ano passado. O diferencial de juros no Brasil é bastante significativo, ele é alto, também atrai capitais. E, finalmente, as contas, né? Os dados fiscais brasileiros também se revelaram muito bons e eu vou explicar como isso tem sido importante e por que aconteceu a seguir.